Suspeita de sequestro de aeronave suspende operações de pouso e decolagem em Congonhas. Ocorrência se deu no dia 25 de setembro de 2023. E foi numa sexta-feira, um dos dias mais movimentados no aeroporto de Congonhas, que é um dos principais aeroportos do Brasil. O transtorno que decorre de uma suspensão de operação de pouso e decolagem é incrível. Sequestro de aeronave. O que é sequestro de aeronave? Eu não vou dar aqui uma explicação muito técnica, mesmo porque nós temos aqui por objetivo alcançar também as pessoas leigas em aviação. Então, sequestro é quando a tripulação técnica, piloto e copiloto, não tem mais comando da aeronave. Os sequestradores, meliantes, as pessoas, diante de uma operação ilícita, toma conta do comando da aeronave. Tudo bem? Para mim, professor Crazano, sempre um prazer tê-los a bordo do nosso CSI da aviação. E eu, como piloto, eu fui piloto durante 10 anos na aviação em geral, e também, como controlador de tráfego aéreo, eu tive a oportunidade de atuar como tripulante, ou seja, como função dentro de Boeing, Airbus, e até mesmo de muitos voos nacionais, internacionais, e também até mesmo em aviação militar. Então, eu vou explicar aqui qual foi a minha experiência como piloto ou tripulante em situações ilícitas ou situações de emergências. E aí sim, como controlador de tráfego aéreo, eu não apenas estudei casos, ouvi falar de casos, mas eu atuei como controlador de tráfego aéreo e supervisor em situações verídicas, reais, de interferência ilícita. E vou contar aqui alguns casos, mas um caso muito interessante, nacional, que resultou na morte do copiloto, caso de interferência ilícita, e outro caso internacional, muito famoso, que teve repercussão no mundo todo. Lembrando que estamos no CSI da aviação. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Como piloto, repito, eu não tive a infelicidade de acionar o código específico de sequestro. Nunca fui vítima de sequestro, mas fui vítima de outras situações emergenciais, como falha de comunicação, tanto como piloto no comando da aeronave e também em Boeing e Airbus. Eu tive a oportunidade de estar a bordo, tendo função a bordo, e nós perdemos ali várias vezes a comunicação bilateral com o controlador de tráfego aéreo. Aí sim, nós acionamos os códigos específicos e o voo foi tratado de acordo com a nossa emergência ali prevista. Então, como piloto e como tripulante, eu não vivenciei nenhuma situação de interferência ilícita, né? O que é sequestro ou interferência ilícita? Como já disse, sequestro é quando a tripulação técnica não comanda mais a aeronave. Também é conhecido como hijack. Inclusive, o nosso documento IKC-12, que é um documento brasileiro de regulamento de tráfego aéreo, traz essa expressão, hein? Interessante. Essa expressão ela é de origem americana. Havia lá uma quadrilha americana muito famosa nos Estados Unidos, que fazia muitos assaltos e outros atos, e cometia outros atos ilícitos. E eles usavam essa expressão, hijack, né? E abordava ali a vítima. E esse termo, hijack, né, foi trazido para a aviação e até hoje permanece em nossos documentos. Mas hoje, né, não é tão utilizada assim, mas os mais antigos sabem. Lembrando que no Brasil, tá, essa expressão ela é regulamentar. A ICA 112 traz essa expressão como sinônimo de interferência ilícita ou até mesmo também sinônimo de apoderamento ilícito. Ou seja, a aeronave está sob sequestro. Meliantes, sequestradores tomaram o comando da aeronave. E quando a aeronave está sob uma interferência ilícita, foi tomada o comando da aeronave, o que acontece é que o piloto ele aciona um código. Então, tem um equipamento que chama transponder, e o piloto aciona ali um código específico. E esse código específico
ele vai aparecer na tela do radar. Então, tem eu aqui trabalhando como controlador de tráfego aéreo na Torre de Congonhas. Lembrando que na Torre de Congonhas tem uma posição que é de hélio control, controla helicóptero, é o controle radar, controla helicóptero, e quando o piloto aciona o código específico, aparece na tela. Então, a tela aqui é preta, esses pontinhos amarelos, o cor de abóbora, são as aeronaves. Quando o piloto aciona o código específico, fica piscando, né? Que a aeronave está em falha de comunicação, às vezes, emergência ou até mesmo interferência ilícita. Aí o controlador do tráfego aéreo vai tomar todas as providências possíveis. Lembrando que existe um procedimento, normalmente ele é sigiloso, então eu não vou aqui me explicar ou explicar qual é o procedimento, né? Mesmo porque é sigiloso. Contudo, de uma forma bem ampla e genérica, eu vou abordar aqui alguns procedimentos para que você, principalmente que é leigo em aviação ou tráfego aéreo, possa entender o que estava acontecendo aqui. Tá ok? Um caso muito famoso no Brasil, que teve uma repercussão, ocorreu no dia 29 de setembro de 1988. Olha que data interessante, né? 29 de setembro. Eu acho interessante porque o Legacy também, e o voo 907, né, ocorreu nessa mesma data em 2006. Mas, deixando o Legacy de lado, esse voo interessante, 29 de setembro, é um voo que saiu ali de Rondônia, e um voo com destino final Rio de Janeiro, com várias escalas. A penúltima escala foi Belo Horizonte. Então, iria decolar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Lá em Belo Horizonte, embarca um tratorista, um trabalhador da zona rural, armado de um revólver 32, calibre 32. Logo após a decolagem, ele entra na cabine, rende a tripulação técnica, piloto e comandante, ou seja, sequestra a aeronave, interferência ilícita. A partir daquele momento, o comando da aeronave, ainda que os pilotos estivessem pilotando, não eram eles mais que comandavam. E o sequestrador exigiu que a aeronave mudasse de rota e fosse para Brasília e queria jogar a aeronave lá na moradia do presidente da República, Palácio do Planalto, né, que na época era em 88, era o Sarney. Tá? E a aeronave, né, foi para lá. Claro que os controladores do tráfego aéreo perceberam, né, que houve um desvio na rota, porque o controlador do tráfego aéreo tem o plano de voo da aeronave, destino, alternativa, procedência, a rota, e aquele voo convergiu. Mas só que nesse voo, o piloto, a tripulação acionou o código específico. E o controlador perguntou a confirmação do acionamento desse código. E o copiloto fez um gesto, e o sequestrador ouviu a pergunta e entendeu que o copiloto ia tomar alguma atitude em resposta à indagação do controlador. E, puf, deu um tiro e matou o copiloto. E o copiloto, então, com a morte do copiloto, isso trouxe um grande transtorno, grande repercussão, e quiseram até mesmo colocar a culpa. A culpa é do controlador do tráfego aéreo, porque o controlador, em situação como essa, jamais deveria perguntar, jamais deveria confirmar o acionamento. Daí em diante, nós temos aí vários procedimentos que foram adotados, mas uma das coisas que chamou a atenção foi exatamente isso, a tentativa de responsabilizar os controladores de tráfego aéreo. E, por isso, nós criamos aí, no Professor Calazans, no nosso site, nós montamos aí uma assistência jurídica aos profissionais do Serviço de Proteção ao Voo, não só os controladores, pilotos, e outros profissionais do Serviço de Proteção ao Voo. Então, em caso de interferência ilícita, em caso de sequestro, qual é o procedimento do controlador de tráfego aéreo? Calazans, eu, como controlador de tráfego aéreo, eu posso sofrer algumas consequências jurídicas diante de uma interferência ilícita? É possível. Então, para que você conheça os seus direitos, deveres e o que fazer, o professor Calazans aí, ele oferece esse serviço de uma forma brilhante. Tá? Em caso de suspeita, porque ocorre muitas vezes que o piloto não aciona o código específico. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava em um aeroporto e, nesse aeroporto, uns passageiros, que na verdade não eram passageiros, eram sequestradores, eles contrataram um serviço de táxi aéreo.
e logo que a aeronave acionou os motores e estava ali para decolar, quando a aeronave decolou, na realidade, acabou a decolagem, eles já colocaram o revólver na cabeça do piloto e falou: não acione o código de interferência ilícita. Ele já conhecia qual era o código específico, existe um número específico. Né? Não aciona. Então, nesse caso, aconteceu comigo, eu era o controlador do tráfego aéreo, a aeronave acabou de decolar, deveria curvar à esquerda, a aeronave fez uma curva inadvertida para a direita. E depois nós seguimos o voo, ela fez várias manobras totalmente incoerentes com o voo. E aí eu fiz contato com o órgão adjacente, que era o controle radar, e falei, tem alguma coisa acontecendo com essa aeronave. Ele não acionou o código específico, mas a rota planejada não é a realizada. E, realmente, depois nós descobrimos que a aeronave foi sequestrada e esses meliantes foram até um presídio e resgataram um renomado prisioneiro conhecido nacionalmente aqui no Brasil. Então, é um caso em que eu suspeitei diante da manobra e tomei ali todas as providências necessárias. Outro caso muito interessante de suspeita, eu falo suspeita, né? Porque de 11 de setembro nós conhecemos o caso que os Estados Unidos foram atacados e os sequestradores, que eram pilotos formados, inclusive, nos Estados Unidos, com certeza não acionaram o código específico, com certeza. Então, tomaram a aeronave. Nesse caso, não teve muito que os controladores pudessem fazer. Foi muito rápido, a ação planejada, programada, premeditada. Então, mas, com certeza, os pilotos, melhor, os controladores suspeitaram. Né? E qual é o procedimento? Né? Depende muito da aeronave. É interessante, repito, muito dos procedimentos variam de país para país, embora genericamente tenha algumas coisas em comum, mas uma das atitudes até mesmo interferência não, é interceptação. Pode ser acionado a defesa aérea, interceptar e até mesmo abater a aeronave. Então, uma aeronave sob interferência ilícita, pode, não estou falando que vai chegar, dependendo do país, da regra, pode chegar. Então, o controlador ele pode ter informação direta de que a aeronave esteja sob interferência ilícita ou até mesmo suspeitar diante das manobras que a aeronave está fazendo. O controlador, o que ele vai fazer quando uma aeronave está em suspeita? Depende qual a situação do voo. Se é em voo, já repeti aqui, comigo aconteceu, nós provemos todo o controle, todo o serviço de proteção à aeronave, desviando as aeronaves que estão acima, abaixo, do lado e assim por diante. Então, nós damos prioridade para essa aeronave, isso quando é suspeito, ou não, né? Se tiver certeza, é melhor ainda. Mas se tiver suspeito, a aeronave não está falando comigo. Por que o controlador, melhor, por que o piloto não está falando com o controlador? O controlador suspeita. Se é falha de comunicação, normalmente o piloto vai acionar o código específico relacionado à falha de comunicação. Mas se ele não acionou falha de comunicação, não acionou emergência, eu suspeito. Então, eu vou provendo. Mudou de rota. Mudou de rota. Ia para Rio de Janeiro, está indo para Brasília. Então, tem alguma outra aeronave conflitante? Eu separo as aeronaves e presto todo o serviço de segurança para ela. Se estiver em solo, que foi o caso de Congonhas. Então, já a controladora já tem um áudio correndo por aí. Então, a controladora ela tem um procedimento. Então, cada aeroporto tem ali um plano de emergência em caso de interferência ilícita. Lembra que interferência ilícita pode ter outros desdobramentos. Por exemplo, ameaça de bomba a bordo. Então, nesse caso, a controladora de tráfego aéreo ou o controlador de tráfego aéreo vai cumprir esse procedimento, deslocar a aeronave para um ponto específico e prover a separação. No caso de Congonhas, né, houve a suspensão das operações de pouso e decolagem, isso deve estar no plano, então a controladora ou supervisor de tráfego aéreo vai seguir o procedimento, vai deslocar a aeronave e vai passar a bola responsável para a polícia, no caso, a Polícia Federal. Então, o ato da interferência ilícita em si, quem vai cuidar disso não é a aeronave solo, não é o controlador do tráfego aéreo, que vai invadir a aeronave, não vai invadir, evacuar, tomar toda ali
o procedimento que nós chamamos de security, é segurança, mas na security há uma diferença entre security e safety. Safety é mais relacionado à segurança do voo. Então, o controlador vai prover o safety. O que é o safety? Vai separar as outras aeronaves, vai suspender as operações de pouso, decolagem, dobrar a separação e assim vai. Então, é safety. O controlador do tráfego aéreo vai cuidar da segurança de voo. E o security, que é a polícia, no caso Congonhas, eu conheço muito bem o delegado, conheço também toda a equipe dele, não tenho a menor dúvida da competência, e com certeza ele fez um serviço muito bem feito. Vou omitir o nome dele, mas um grande abraço nipônico aí ao nosso delegado e à nossa equipe de Congonhas. Inclusive, o delegado e a equipe dele fez o curso de Direito Aeronáutico comigo na Universidade Federal do ABC. Então, eu não tenho a menor dúvida quanto à competência. Mas eu quero dizer que o security não é mais do controlador de tráfego aéreo. A segurança relacionada à operação de verificar se a aeronave está sob sequestro ou não, já não é mais do controlador de tráfego aéreo. A torre de controle fez o serviço, a aeronave pousou, desloca a aeronave para um ponto específico, aciona a Polícia Federal e daí para frente a Polícia Federal. Tá ok? E Congonhas, foi suspeita esse acionamento? Ou, melhor, em Congonhas, essa ocorrência foi uma ocorrência suspeita ou o piloto acionou o código específico? Não sabemos, tá? Não sabemos. Olha, isso foi ontem, eu estou gravando no sábado. Eu já ouvi tanta coisa, o piloto acionou, o piloto não acionou, isso vai ter como comprovar. A controladora pode ter recebido o código e tomado as providências cabíveis. Ou não sei detalhes, mesmo porque de um dia para o outro você não conhece detalhes. Pode ser que, conforme eu falei, que diante da situação, das condições, do cenário, pode ser que a controladora suspeitou que a aeronave estivesse sob interferência ilícita. Ela vai ter que ter fundamento para justificar isso aí. Então, eu não serei liviano para falar se houve suspeita ou se efetivamente o piloto acionou. Essas aí são coisas que serão investigadas. Tá bom? Então, não dá para nós definir. Contudo, essas duas situações são possíveis. Calazans, é possível um acionamento involuntário? Será que o piloto, sem querer, acionou o 7.000, o código 7.000 e alguma coisa? Não sei. Tá? Por quê? Por que eu não sei? Eu não sei porque o código transponder, você tem que selecionar e acionar, ligar o equipamento. Então, você tem que selecionar o código específico e ligar o equipamento. Então, para identificar, para que seja detectado num radar, o piloto tem que colocar o código e acionar. Então, eu não vou dizer, é possível um ato involuntário sem querer, tá? Houve comigo em Congonhas um caso muito interessante. Também eu era, na verdade, não era controlador, era o supervisor, estava supervisionando todo o controle da Torre Congonhas, quando nós recebemos lá um código de uma aeronave estava taxiando, o código específico. E fizemos todo o procedimento previsto na época e acionamos a Polícia Federal. E interessante que o piloto disse que ele apenas havia selecionado o código específico. Ele selecionou, mas não tinha ligado o equipamento. Ele selecionou, mas não acionou. Foi a pergunta, foi a resposta dele. Não sei, né? Não sei se foi involuntário, isso aí é coisa deles explicar. Contudo, para nós apareceu no radar, né? E nós tivemos que tomar providência. É bem interessante também uma outra coisa, que normalmente o código o transponder não aparece no radar quando a aeronave está no solo. Existem até mesmo algumas aeronaves que têm um procedimento automático. Quando a aeronave pousa ou está nas operações de táxi, o transponder não é acionado. Está aí um problema para os engenheiros aeronáuticos, principalmente para os especialistas em aviônica, explicar isso aí. Tá? Então, um acionamento involuntário, no caso que eu trabalhei em Congonhas, inclusive em Congonhas foi mais de um caso, que aeronaves acionaram o código específico e os pilotos alegaram que não haviam acionado e nem mesmo selecionado o número específico.
tá? Problemas técnicos, Calazans, é uma pergunta que se faz. Também é uma responsabilidade para os engenheiros aeronáuticos e também especialistas em aviônica. Aviônica são aqueles equipamentos a bordo de aeronave. Eu não sei explicar isso aí, contudo, coisas que eu vivenciei em Congonhas e em outros aeroportos. Eu falo em Congonhas porque eu quero me relacionar a minha familiaridade com o caso ocorrido nesse mês aqui em Congonhas. Várias vezes eu tive acionamento, tá, de interferência ilícita e na investigação acionamento falso, tá, não verdadeiro, falso, e os pilotos alegavam que não tinham selecionado e nem mesmo acionado, e alegavam falhas técnicas. Eu não estou dizendo que houve ou que não houve, se é possível ou que se não é possível. Eu estou falando que nas investigações das quais eu participei, esta era a alegação dos pilotos. Eles alegavam falhas técnicas, pois não haviam selecionado e nem ligado o equipamento. Nesse caso específico, lembramos que tem caixa preta. A caixa preta ela grava vários parâmetros de voz, conversação entre o piloto e controlador, entre os pilotos da cabine, piloto e copiloto, e também parâmetros dos equipamentos. Então, por intermédio de uma investigação, por intermédio das autoridades aeronáuticas, isso vai ficar bem claro aí. Tá ok? Estamos caminhando para que você conheça esses e outros assuntos. Tem aí o site Professor Calazans e também para mais informações tem o nosso e-mail e o nosso telefone, que também é Zap. E no nosso canal do YouTube, hein? Canal do YouTube, Professor Calazans, tem um canal lá, tem um playlist chama CSI da Aviação. Eu conheço cada caso, inclusive de interferência ilícita, e eu vou contar, e tenho contado muitos casos. Você está convidado para se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber as muitas ocorrências que eu, como controlador de tráfego durante 30 anos, posso compartilhar esses casos com você. E também no nosso site do Professor Calazans, eu tenho lá uma seção, que é a seção de CSI da Aviação. Eu conto cada caso. Vamos lá tomar um café com o professor Calazans, você vai conhecer cada caso, inclusive esse de Congonhas, nós podemos, ao longo do tempo, à medida que as investigações progredirem, eu posso acrescentar mais detalhes sobre este caso. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Professor Calazans, IPK, impecável. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.